Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a influência das mídias sociais na formação de opinião, uma análise da mudança de atitude em relação a personagens de história em quadrinhos. Esse trabalho foi apresentado pela aluna Manuela Madeira Azevedo, orientado pelo professor Márcio Borges Moreira, no Centro Universitário de Brasília. Primeiramente, as mídias sociais se tornaram formas de se conectarmos uns com os outros, de promover informação, de adquirirmos conhecimento, sendo que elas podem promover a difusão de informações e opiniões, e fazer com que internautas cheguem até mesmo em um consenso sobre um tópico específico. Entretanto, com essa crescente difusão de informações, é possível que os internautas estejam sendo influenciados pelo que leem, sem saber se é verídico ou confiável? Bom, nós sabemos que a internet tem sido pauta de diversos debates nos últimos anos, principalmente com o contexto das fake news, das pessoas se informando por essas mídias sociais, se o que nós estamos adquirindo a partir dessas redes é confiável ou não, se tornou mais do que uma forma de nós só nos conectarmos, mas também uma parte fundamental do nosso dia a dia. Todos nós passamos a usar nossos celulares, computador, internet como uma parte indispensável. Bom, esse trabalho foi feito à luz da análise do comportamento, tendo em vista o conceito de atitude. A atitude pode ser entendida como posicionar-se de forma negativa ou positiva diante de diferentes estímulos. É atribuir um adjetivo, julgamento, valor ou algo a alguém. É como você passa a ver e caracterizar alguma coisa, algum acontecimento, algum objeto. É uma avaliação a respeito de algo ou alguém. Bom, então, por serem fontes de informação rápidas e acessíveis, as redes sociais têm sido amplamente utilizadas para complementar e formar o conhecimento, assim como atuam na formação de posicionamentos. Dessa forma, pode-se dizer que as redes sociais são usadas e influenciam a formação e a mudança de atitude das pessoas? Elas influenciam essa avaliação que temos de alguma coisa? Esse trabalho foi feito utilizando narrativas em história em quadrinho. Com a leitura dessas histórias em quadrinhos, a gente buscou ver se poderia ser influenciada a atitude dos leitores em relação aos personagens do tema, aos personagens e o tema apresentado na narrativa. De que forma? Bom, imagine que tem um personagem a ser avaliado. Nós aplicamos um formulário antes da leitura da história em quadrinhos para avaliação daquele personagem apenas pela imagem. Que atitude a pessoa tem em relação a esse personagem? E depois da leitura da HQ, essa atitude poderia mudar de acordo com o que foi lido? Esse é o objetivo do estudo. Foi avaliar a atitude do participante sobre personagens e se ela pode mudar de acordo com o que eles leem. Eles vão avaliar os participantes vão avaliar os personagens da história em quadrinhos, que esses personagens eles mudam de opinião com base no que leem na internet. E o objetivo é avaliar a atitude dos participantes em relação a esses personagens e ver se ela muda ou não. Aqui foram os personagens a serem avaliados antes da leitura da história em quadrinhos, apenas pela sua imagem, buscando ver qual a avaliação que se tem nesses personagens. E aqui são alguns trechos da história em quadrinhos. Pode-se ver que nesses trechos eles estão falando como usam as mídias sociais ou as redes como fonte de informação, sendo que um deles usa o celular só pelo que ele recebe. Essa segunda, ela utiliza influencers do Instagram, que são pessoas que têm maior alcance, que podem ser considerados, que por muitos são considerados fontes confiáveis de informação, sendo isso comprovado ou não. E um outro que gosta de ler artigos científicos como forma de se informar. Bom, o método foi a escala diferencial semântica.
O que é a escala diferencial semântica? É uma ferramenta usada para medir a opinião ou a atitude de pessoas sobre algo, que é o foco principal desse trabalho. Nela são apresentados adjetivos opostos e o participante deve marcar o que acha que representa melhor o que está sendo avaliado, nesse caso de 1 a 7. Triste, alegre, aqui estão os adjetivos utilizados para avaliar os personagens. Entre triste, alegre, relaxado, tenso, áspero, liso e assim por diante, nós buscamos avaliar a atitude desses participantes usando esses adjetivos, a atitude em relação aos personagens. No procedimento em si, foram enviadas instruções para a leitura da HQ e o preenchimento dos formulários pré e pós-teste, e o envio dos questionários para avaliação dos personagens, antes da leitura da HQ, então para avaliar antes. Então, depois disso, os participantes leram a história em quadrinhos e foi realizado novamente um questionário para avaliação dos personagens, buscando avaliar se houve mudança dessa atitude em relação aos personagens. Nos resultados, a gente pode observar se isso foi comprovado ou não. Bom, como podemos ver, essa coluna vertical à esquerda foram os adjetivos de forma abreviada e embaixo, transformado numa escala de -3 a 3, para colocar como negativo ou positivo, foi a avaliação feita pelos participantes em relação ao personagem. Aqui temos um exemplo de avaliação feita por um dos participantes em relação a um dos personagens. Nesse gráfico, as barrinhas azuis representam a avaliação que foi feita antes da leitura da história em quadrinhos, ou seja, avaliação pré-teste, pré-leitura. Podemos ver que aqui no pré-teste tinham avaliações mais negativas, feitas a partir apenas da imagem da personagem. Como podemos ver aqui, muitas estão no -1, nessas barrinhas azuis, significa que tinham avaliações negativas dela. Já no pós-teste, representado pelas barrinhas vermelhas, foi predominantemente positivo, tendendo a ir para o 1, 2 ou 3. Então, identificamos que após a leitura da história em quadrinhos, a personagem foi avaliada mais positivamente. Com isso, podemos concluir que, de forma geral, a história em quadrinhos se mostrou efetiva para mensurar a mudança de atitude desses participantes em relação aos personagens da história. Foi possível observar, como podemos ver aqui novamente, que a leitura da história em quadrinhos, essa exposição, essa narrativa, fez com que houvesse uma mudança de avaliação para mais positiva da personagem após a leitura. Com isso, podemos concluir que é possível mensurar a atitude e essa mudança dela a partir de leitura de narrativas em história em quadrinhos. Muito obrigada.